Oi, gente, tudo bem? Agora nós vamos dar continuidade à matéria deste primeiro bimestre. Só recapitulando, até agora nós falamos sobre relações de trabalho. Sobretudo sobre o processo de precarização das relações de trabalho que nós temos vivenciado nas últimas décadas, mas principalmente nos últimos anos. E para isso eu trouxe a abordagem do Ricardo Antunes, que é um sociólogo muito importante da atualidade, em que ele discute esse processo de precarização e traz esse fenômeno novo que a gente tem chamado de uberização do trabalho. Então, assim, a precarização que inclui perda de direitos, aumento do desemprego estrutural, instabilidade, baixos salários, tudo isso agora se torna agravado pelo crescimento do capitalismo de plataforma, onde nós temos um controle maior do trabalhador através da tecnologia, dando uma impressão de liberdade, de empreendedorismo, quando na verdade nós estamos falando de um trabalhador mais controlado, mais explorado, trabalhando sem direitos, trabalhando sem o mínimo tipo de garantia que um emprego formal com carteira assinada ofereceria, por exemplo, tá? Essas relações de trabalho precárias, elas fazem parte de um fenômeno maior chamado neoliberalismo, que é um apanhado de mudanças políticas e econômicas que gerou diretamente precarização do trabalho. Mas não é só disso que trata o neoliberalismo. Então, hoje, nós vamos abordar outras faces deste fenômeno, que é um fenômeno extremamente complexo. Essas outras faces do neoliberalismo são, obviamente, complementares, elas estão imbricadas na questão do trabalho que eu trouxe para vocês. Então, esse encontro ele vai se chamar Capitalismo Dependente, Privatizações e o Receituário Neoliberal. E eu trago essa foto de fundo, que é El Neoliberalismo Nace y Muere en Chile. É uma pichação no Chile, que não é por acaso, é porque o Chile é o berço do neoliberalismo na América Latina, mas atualmente esse receituário vem sendo muito contestado pela população local, já de uns bons anos para cá, na forma de protestos. Por isso a pichação e por isso eu trago como foto de capa deste encontro. Para entendermos o neoliberalismo, é preciso fazer uma análise teórica de maior duração histórica, tá? Para a gente entender algumas características importantes do capitalismo. O capitalismo, que é um sistema político-econômico, como vocês sabem, ele deve ser entendido de forma sistêmica, tá? E para isso a gente tem um conceito que é de sistema mundo ou economia mundo, que magistralmente é abordado por autores como Fernand Braudel, um historiador francês, ou Immanuel Wallerstein, um sociólogo estadunidense, que percebe o seguinte, o capitalismo ele tem uma concretude histórica e geográfica, ele não é assim um conceito etéreo, uma coisa metafísica que não tem uma base na realidade, não. Ele tem uma organização concreta no mundo, nos países, que passou por um avanço histórico, começando lá pela Idade Média mesmo, nas cidades-estado europeias, onde a gente tinha um florescimento do comércio, por exemplo, mesmo ainda na predominância de um sistema feudal. Então vamos voltar lá para o século XIII, XIV, XV. A gente já tem alguns traços de economia capitalista na Europa, mas a predominância é do sistema feudal. Só que esse capitalismo ele foi crescendo e criando novas ramificações para esse sistema. E isso teve um impulso tremendo com o colonialismo. Então, assim, o processo de desenvolvimento capitalista da Europa está diretamente relacionado ao processo de expansão marítima, militar e comercial europeu nas colônias. Primeiro na América, depois na África e na Ásia. Então, assim, esse processo capitalista colonialista, ele é o processo de criação
e aumento de um sistema econômico, que hoje a gente chama de global. Quando a gente fala de globalização, a gente está falando, entre outras coisas, do fortalecimento de um sistema integrado de relações econômicas no mundo todo. E que sistema é esse? É o capitalismo. Tá? Então vamos entender o capitalismo como um sistema. Esse sistema ele tem uma hierarquia, que é o que fala o Wallerstein, né, quando ele entendendo o capitalismo como um sistema mundo. Essa hierarquia é entre centro e periferia. E que hierarquia é essa? Olha, gente, sendo bem resumido, a hierarquia entre centro e periferia hoje ela é herdeira do colonialismo. Se a gente pensar que as metrópoles coloniais eram a Europa, países da Europa, e as colônias que eram a periferia da época era o resto do mundo, e que hoje os centros são os países que a gente chama de desenvolvidos, que a gente chama de primeiro mundo, que a gente chama de países ricos, ou norte global, o centro do capitalismo hoje são os Estados Unidos, que eram uma colônia, mas depois se tornaram um país central. O centro são os países da Europa também, e o Japão e um ou outro país que ascendeu uma posição um pouco mais privilegiada no capitalismo. E a periferia é o resto do mundo. São as nações que eram colônias e hoje formalmente não são mais colônias. Mas basicamente a gente está falando a periferia do capitalismo é toda a América Latina, a África e praticamente toda a Ásia. O que significa centro e periferia? Significa que existe uma dinâmica do capitalismo de transferência de riquezas, onde as riquezas geradas na periferia elas vão parar predominantemente no centro. A riqueza que é produzida pelo centro fica no centro, mas a riqueza que é produzida na periferia vai majoritariamente para o centro. Essa lógica a gente pode ver até mesmo dentro de um país como o Brasil, por exemplo, onde cidades altamente desenvolvidas como São Paulo acabam concentrando mais riquezas, mas dentro da própria cidade, como as zonas ricas, concentrando mais riquezas em relação ao subúrbio, à periferia. Tá? O capitalismo ele opera desta forma, numa lógica hierárquica entre centro e periferia. E aí eu preciso afirmar para vocês uma coisa, o Brasil ele não é centro de jeito nenhum, né? O Brasil ele é periferia do capitalismo. Ou um país de capitalismo dependente. O que significa isso? Significa que o Brasil ele tem uma relação necessária de dependência econômica com o centro e ele tem uma insuficiência de poder sobre o excedente econômico. O Brasil não consegue controlar, concentrar o excedente, ou seja, a riqueza produzida. Ela vai parar, sobretudo na forma de lucros, em países centrais. Tá? Isso assim, é um pressuposto para a gente entender o que eu quero falar sobre neoliberalismo daqui a pouco. É entender que, por exemplo, quando a gente discute centro e periferia no capitalismo, a gente questiona a noção de soberania, por exemplo. Será que o Brasil é um país soberano que pode fazer o que quiser, investir tudo em educação, em saúde, investir em ciência e tecnologia? Não, né? Porque o Brasil está operando numa lógica de vassalagem. Hoje em dia, então, nem se fala, tá? Mas o Brasil está operando numa lógica de vassalagem ou de dependência em relação aos países capitalistas centrais. Então ele está com as mãos atadas, de certa forma. E, saindo um pouco do objetivo da aula agora, quando o Brasil, alguns anos atrás, tentou desenvolver uma política com maior soberania nacional, aumentando o investimento em desenvolvimento interno, o Brasil sofreu um golpe político, vocês sabem bem disso, né? As nossas elites deram um golpe político em um governo que tentou criar uma política de soberania nacional, que nem era lá grande coisa, porque era um governo, eu estou falando aqui nomeadamente dos governos Lula e Dilma,
Era um governo que conciliava sem problema nenhum com o grande capital, com o sistema financeiro, mas o fato de ele tentar desenvolver uma política independente com algum nível de soberania nacional foi o suficiente para que esse governo, para que se fosse articulada a derrubada desse governo. Mas vamos voltar para o neoliberalismo. O que foi o receituário neoliberal? E depois eu vou falar o que tem a ver com a questão da dependência. Antes de explicar historicamente o neoliberalismo, eu quero falar uma questão assim mais de fundo teórico. O neoliberalismo ele é conceitualmente o auge da ideologia liberal do individualismo. Tá? Então o liberalismo, voltando no tempo, ele é uma doutrina filosófica que ele vai olhar de forma privilegiada para os indivíduos, os seus direitos, as suas capacidades, enfim. Quando ele surge, lá no século XVII, XVIII, com John Locke, por exemplo, inspirando também até mesmo a Revolução Francesa, ele pensa o indivíduo como um sujeito oprimido por um Estado ou por um rei, mas nós estamos falando de uma sociedade absolutista, onde as pessoas não eram nada perto desse soberano real todo-poderoso. Mas o liberalismo como doutrina, ele foi acompanhando o tempo histórico e de algo que trouxe algumas conquistas, ou que de alguma forma fundamentou a luta por algumas conquistas de direitos, ele foi se transformando em uma doutrina extremamente conservadora. Principalmente, e aqui eu trago Marx como referência, quando a burguesia assume o poder político, né? Então, assim, quando a gente fala do antigo regime dos reis, o liberalismo ele vai trazer uma crítica a esse regime, vai defender a república, vai defender direitos individuais e tudo mais. Quando a burguesia assume o poder político, e o grande marco histórico disso é a Revolução Francesa, ele passa a se tornar, sobretudo, a ideologia dominante da burguesia contra os trabalhadores, contra a população pobre, contra os povos coloniais. Ele se torna a defesa do status quo burguês. Tá? E no século XX, a gente vai ter o exemplo máximo disso com aqueles pensadores, por exemplo, da escola de Chicago, como o Milton Friedman, e da escola austríaca, como von Mises, Hayek, que são os caras que são, sei lá, eles são os ícones dos anarcocapitalistas, por exemplo, dos ANCAPs, que são adolescentes que precisam estudar, vamos dizer assim, né? Que não tem noção do que é a realidade. O neoliberalismo no século XX, que ele é uma espécie de nova roupagem do liberalismo clássico, mas agora ele não está mais preocupado com direitos, com, sei lá, com repressão, não, ele está preocupado em defender o capital. O neoliberalismo no século XX, ele vai defender o seguinte, ó, que o Estado ele precisa ser mínimo, ele precisa atuar o menos possível na dinâmica das relações sociais para que a sociedade seja mais justa, não mais justa, para que ela seja mais eficiente, mais próspera, para que seja garantida a liberdade. Liberdade a gente sabe que a gente está falando da burguesia, tá? E a economia ela deve ser totalmente regulada pelo mercado, ou seja, tu não deve ter um controle no Estado. Por exemplo, sei lá, na taxação de produtos, na regulação de relações internacionais, não, tudo deve ser livre para que o mercado regule as trocas, preços, enfim, tudo mais. Isso tem uma... Assim, o modus operandi dessa economia de mercado e Estado mínimo neoliberais passa pela desregulamentação de todas as relações econômicas. Ou seja, o comércio deve ser desregulamentado, ele não deve ter assim, um cuidado legal, ele deve ser assim, o mínimo possível de regulação estatal.
A questão tributária também, quanto menos impostos, melhor, e trabalhistas também. Quanto menos leis trabalhistas, melhor. Isso significa, por exemplo, retirar direitos. Porque se tu desregulamenta o trabalho, tu tira todo um sistema de proteção do trabalhador. Vamos fazer aqui uma digressão histórica, tá? As leis trabalhistas, elas são uma consequência das lutas dos trabalhadores, sobretudo desde o século XIX até as primeiras décadas do século XX. Lutas como greves, enfim, uma série de protestos, as guerras mundiais, elas inclusive afetaram esse processo. As leis trabalhistas, elas são uma conquista que visa defender o polo mais fraco na relação de trabalho, que é o trabalhador. O trabalhador é o polo mais fraco, é aquele que depende do salário para viver. Mas os neoliberais vão dizer que essa regulação ela é ruim, porque toda a economia deve ser desregulamentada, tudo na base da livre negociação, ou seja, os comerciantes e empresas negociariam livremente entre si, o Estado não incomodaria, não cobraria impostos e os patrões negociariam livremente com os trabalhadores. Esse pressuposto é bem complicado, porque se a gente pensar em relação de trabalho sem nenhuma proteção, vocês acreditam que essa negociação, entre aspas, livre de empregadores e trabalhadores, ela vai ser positiva para os trabalhadores? Fica uma questão aí, né? Continuando. Sobretudo a partir dos anos 70, porque vamos pensar assim, ó, o período pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, tá? Foi um período de grande crescimento capitalista. Nada mais, nada menos do que toda a Europa foi reconstruída nesse período, os Estados Unidos tiveram um crescimento absurdo, os países centrais enriqueceram muito nesse período. Mas, a partir dos anos 70, esse crescimento ele começou a cair brutalmente. Porque faz parte também do ciclo de desenvolvimento capitalista. Essa curva de ascensão e queda. Só que, nesse período, a burguesia europeia, estadunidense principalmente, descontente com a crise e com a diminuição da lucratividade em relação às décadas anteriores, voltou a defender muito os princípios do liberalismo daquela época em que a economia funcionava sem intervenção estatal, que a gente tinha as fábricas com os trabalhadores 14 horas, por exemplo, trabalhando, sem direitos. E aí uma série de reformas neoliberais, ou seja, esse resgate do liberalismo, foram implementadas parcialmente, tá? Eu trago assim, o exemplo da Inglaterra e dos Estados Unidos ele é emblemático, porque a Inglaterra ela é o berço do liberalismo, e os Estados Unidos é a continuidade dessa tradição liberal da Inglaterra. A Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica na Inglaterra no final dos anos 70, na verdade de 1979 a 1990, e o Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos nos anos 80, eles voltaram a defender publicamente, eles começaram a defender publicamente reformas neoliberais para diminuir a presença do Estado na economia, para valorizar esses princípios de desregulamentação que eu mencionei aí, tá? E de fato fizeram isso. Mas o principal laboratório do neoliberalismo mesmo não foram nem a Inglaterra nem os Estados Unidos. Foram países periféricos, mais pobres, com uma capacidade menor de resistência aos efeitos do neoliberalismo. E aí eu vou trazer o exemplo para vocês, emblemático do Chile, porque vocês sabem bem, por conta da ditadura militar no Brasil, que entre os anos 60 e 80, golpes militares varreram a América Latina. Quase todos os países tiveram seus ditadores, e o Chile não foi diferente disso. Augusto Pinochet foi ditador no Chile,
por um longo período, em torno de 2 décadas, depois do golpe contra o presidente Allende, no começo dos anos 70. E, claro, né, como um ditador, ele tinha um controle do país muito maior do que se a gente tivesse, por exemplo, numa democracia ou num país com alto nível de complexidade econômica como a Inglaterra e os Estados Unidos. E aí foi feito no Chile um laboratório neoliberal que foi o seguinte: politicamente não havia liberdade nenhuma, a gente está falando de uma ditadura, mas economicamente toda essa liberdade de mercado foi implementada. E aí o Chile privatizou tudo, diminuiu o sistema público de saúde, de educação, privatizou setores de energia, por exemplo. Tá? Então ele foi considerado como o grande laboratório da época, porque assim, os países de primeiro mundo levaram para o Chile este, entre aspas, remédio no neoliberalismo e depois venderam esse remédio para outros países. Até porque, num primeiro momento, o Chile teve um crescimento econômico, que é bem comum também quando tu tem um processo de abertura de mercado, tu tem um crescimento econômico inicial, mas é um crescimento econômico em primeiro lugar, totalmente desigual, que só vai atender a uma elite muito privilegiada e a investidores internacionais. E é um crescimento econômico que não vai se sustentar a longo prazo. Tá? Então, assim, o terceiro mundo ele vem sendo um laboratório do neoliberalismo, e alguns países mais, outros menos. O Brasil teve a sua abertura neoliberal bem menor do que a chilena, mas enfim, eu vou comentar daqui a pouco. Muito mais do que os próprios países centrais. Apesar de que, claro, os próprios países centrais também tiveram ajustes neoliberais, tá? Mas o fato é o seguinte: o receituário neoliberal é um grande projeto de reforma que visa a diminuição do Estado, o aumento do poder do mercado e das empresas e uma precarização das relações trabalhistas. Tá? E aí, assim, um dos fundamentos do neoliberalismo é a noção de austeridade ou ajuste fiscal. A austeridade é uma palavra bonita, né? Tem a ver com ser uma pessoa comedida, rígida, controlada. Basicamente, a gente está falando de controle das contas públicas, de gastar pouco ou gastar menos do que se ganha. Falando assim, parece ótimo, né? E até é ótimo. Gastar de forma desmedida não é uma coisa boa, sustentável, mas existe um truque nessa ideia neoliberal de austeridade, eu vou tentar mostrar para vocês aí. Ó. Em primeiro lugar, assim, que é meio falsa essa ideia de comparar o controle das contas públicas como se a gente estivesse falando das contas de casa. Não é igual falar do Estado gastar menos do que ganha e falar da dona de casa ou do trabalhador gastar menos do que ganha. O Estado ele é o maior agente econômico. Ele tem o controle da economia, de certa forma. Ele tem o controle da emissão de moeda. Tá? Então, fazer essa comparação é uma falsa simetria, não tem relação. Tá? Um exemplo disso é agora na pandemia. Né? O Brasil e o mundo inteiro tiveram aumento do gasto público por extrema necessidade, devido ao contexto da pandemia, e isso não necessariamente... Muito pelo contrário, isso não necessariamente gera assim, uma catástrofe econômica. Pelo contrário, salvou a economia. O gasto público na pandemia, por exemplo, com o auxílio emergencial, ele permitiu que a economia continuasse circulando, que as pessoas não morressem de fome, não gerou inflação como o dogma neoliberal dessa percepção de economia diria. Então é muito diferente do que o exemplo da economia doméstica, onde quando a gente gasta mais do que tem, realmente acaba o dinheiro e não há o que fazer. Não é o caso do Estado. Tá? O Estado ele pode gastar, ele faz isso faz parte do funcionamento da economia. Mas a questão maior que é problemática na ideia de austeridade é a seguinte, ó.
Não tem problema defender corte de gastos públicos. O problema é aonde esses gastos são cortados. Essa que é a grande questão que eu coloco ali para vocês. Ó, controle dos gastos públicos para quem? Tá? Aí eu pergunto para vocês assim, ó, será que é para pagamento de juros da dívida? Será que é um controle de gastos nos incentivos fiscais, nos favorecimentos ao setor privado? Não, né, gente? O neoliberalismo, ele não... Aliás, a austeridade do neoliberalismo, ela não se refere aos grandes agentes do capital. Então, assim, vocês podem ver o seguinte, ó, que o Brasil continua pagando juros exorbitantes da dívida. O Brasil ele é tremendamente favorecedor do setor privado em concessões de serviços, em isenção de impostos. Na pandemia, logo no início, foi feita uma injeção de 200 bilhões no sistema financeiro, que isso é chamado como um eufemismo de injeção de liquidez na economia, mas na verdade foi uma transferência de recursos do Estado para o setor financeiro da ordem de 200 bilhões. Não tem nada de austeridade aí, eu estou falando de uma fortuna de dinheiro público injetada nos grandes agentes do capital. Então, qual é a austeridade que o neoliberalismo defende? Ora, em políticas sociais. Então, assim, quando a gente fala em austeridade, na retórica neoliberal, é cortar aposentadoria, é cortar políticas sociais, é cortar, por exemplo, dinheiro na educação e dinheiro na saúde, e é cortar nas políticas de desenvolvimento também, de infraestrutura, é menos dinheiro para construir estrada, ponte, sei lá para desenvolvimento científico. Vocês podem ver que nos últimos anos o Brasil cada vez mais vem cortando o orçamento da ciência. Tá? E um exemplo claríssimo de política de austeridade no Brasil, diretamente neoliberal, é a PEC 241 de 2016, também conhecida como PEC da morte. O que acontece? Nos governos Lula e Dilma, apesar de toda a conciliação com o capital feita, houve um aumento de investimento em políticas sociais. Chegou um momento que o grande capital não tolerou mais isso e depois do impeachment, o Michel Temer, o então vice da Dilma que assumiu a presidência, ele capitaneou essa PEC aí, que é a PEC do teto de gastos, né? Que obriga o Estado brasileiro a nos primeiros 10 anos ter um teto de gastos, não pode gastar além daquilo ali, renovável por mais 10 anos. Então, assim, a princípio, 20 anos de condenação, de arroxo do gasto público para tornar o Estado brasileiro, a economia do Estado brasileiro mais responsável, mais austera. Só que, assim, aonde estão os cortes dessa PEC? Vocês sabem muito bem. Lembram das greves? Não foi nem greve, perdão. Vocês lembram dos protestos que a gente fez recentemente no IFE, uns 2 anos atrás, contra os cortes na educação, que quase pararam o IFRS, com aquele contingenciamento que cortou toda a verba do orçamento dos IFES e das universidades, ou quase toda, né? Que a gente não conseguiria ir até a metade do ano letivo? É isso. Se tu pesquisar a PEC 241, tu vai ver que o setor que sofreu a maior redução é a educação. A saúde também teve redução, a ciência teve redução. Não é redução de incentivo fiscal, não. Não é redução de injeção de liquidez no sistema financeiro, não. Não, é tirar dinheiro de políticas que podem beneficiar o povo para manter um controle das contas públicas. Então eu trago essa figura aí, que o corte, a tesourinha ali, ó, serviço público, educação, ciência, tecnologia, saúde, segurança. E aí a gente vem a questão também das privatizações, né? A austeridade ou ajuste fiscal como um dos pilares
do receituário neoliberal e a privatização como outro pilar importante. Tá? Por que a privatização? Porque se tu defende que o Estado ele deve ser mínimo, tem que tirar do Estado o controle da economia e de empresas. Então, assim, basicamente significa vender grandes empresas com controle do Estado para o setor privado passar a administrar aquelas empresas ali e desonerar o Estado, vamos dizer, mais ou menos. Como se a maioria das empresas públicas elas dessem prejuízo, né? O que não é verdade, mas enfim. Por trás disso existe uma percepção tipicamente liberal de que a relação de eficiência entre o setor privado e o público ela se dá da seguinte forma: o setor privado é eficiente, o setor público é ineficiente. Tá? Isso é o que, em tese, justificaria empresas que foram privatizadas nos anos 90 e 2000 e que supostamente teriam tornado o provimento de serviços melhor. O que também não é verdade, tá? Obviamente, algumas empresas privadas podem oferecer ótimos serviços. Não vou dizer que não, obviamente que sim. Óbvio que algumas empresas públicas elas têm defeitos crônicos que são da ordem do funcionamento da estrutura do Estado brasileiro. Não tem a ver com ser público, tem a ver com vícios do funcionamento do Estado brasileiro. Tá? Mas a grande questão é que no Brasil isso se adotou assim como uma solução irrestrita. Privatiza tudo, libera geral, acaba com qualquer serviço público. E isso é muito complicado, gente. Tá? Então, só para trazer a história, eu já vou dizer por que é complicado. Para trazer a história, a gente volta aos anos 90, em que a maior parte dos setores estratégicos do Brasil, até os anos 80, eles eram monopólio estatal. E a partir dos anos 90 deixaram de ser. Então foram as grandes privatizações no setor de telefonia, por exemplo. E aí surgiram as... Na época eram outros nomes, mas hoje a gente tem aí Vivo, TIM, Oi. Na verdade a gente não tem o que o mercado diz, que é uma ampla concorrência de muitas empresas lutando por um serviço melhor porque elas concorrem entre si. Isso é falso. O que a gente tem é alguns monopólios que reproduzem muitos dos vícios econômicos estruturais do Brasil, que se aproveitaram da estrutura pública construída com direito público das empresas estatais e depois só passaram a oferecer o serviço. Até trouxeram algum avanço tecnológico, óbvio, mas sugam até não poder mais com serviços caros e muito ruins. O setor de telefonia é um ótimo exemplo disso, né? Então, assim, dá para questionar essa noção de eficiência do setor privado. Um problema sério disso é que setores estratégicos da economia, um liberal provavelmente vai discordar de mim, mas os setores estratégicos da economia eles não deveriam ser privatizados pelo seguinte, porque é muito complicado transformar coisas básicas, mas básicas mesmo, como água, energia elétrica, em mercadoria. Porque quando algo é regulado pelo mercado, o que impera é a lógica econômica que faz com que quem tem dinheiro tenha acesso e quem não tem acesso. Faz com que o serviço seja mais caro, por exemplo. Tá? Um exemplo disso aqui, eu estou trazendo um meme para vocês aqui. Há muito tempo se fala na privatização dos Correios. Muita gente reclama dos Correios. Porque demora, sei lá, o videogame demorou uma semana a mais a chegar. Só que os Correios, como eles são uma empresa pública, eles têm um compromisso social. Então, assim, não interessa qual biboca do Brasil a gente estiver falando, os Correios vão chegar lá. E, além de chegar a qualquer lugar oferecendo assistência a 100% da população brasileira, o preço do serviço é inferior, com certeza, ao que seria da iniciativa privada. Basta vocês compararem, aliás, o preço de entrega dos Correios com essas outras empresas menores de logística aí. Então o meme que eu trago aqui, ó, você se garante na concorrência, é os Correios falando para o setor privado. Aguento, mas só se te privatizar para eu te comprar, usar sua estrutura, só que sem fazer entregas em lugares pobres porque não dá lucro. Isso, assim, ó, reflete bem
a falácia dessa relação de eficiência privada versus ineficiência pública. Os Correios têm alguns problemas? Claro que tem, mas ainda assim são uma empresa com compromisso social que cobra um preço barato em comparação aos preços de empresas de logística, de entregas privadas de outros lugares, tá? A Caixa, por exemplo, a Caixa volta e meia se fala na privatização da Caixa, mas a Caixa é o banco que oferece assistência em qualquer lugar e que tem um compromisso social com o trabalhador. Pode ver que, assim, quando a gente fala em benefício, FGTS, auxílio emergencial, tudo passa pela Caixa. Nenhum banco privado vai querer trabalhar de graça para pobre. E a Caixa tem uma série de vantagens para que uma pessoa pobre, para um trabalhador muito pobre, possa ter acesso a serviços bancários. Isso não aconteceria se todo o setor financeiro brasileiro fosse privado. Isso acontece porque existem bancos públicos. Existe a Caixa, basicamente, né? O Banco do Brasil já é uma economia mista, mas enfim. Então, assim, embora alguns casos de privatização que a gente viu, eles possam até ter apresentado alguns serviços de boa qualidade e algum avanço tecnológico, isso não significa que toda a economia estatal deva ser privatizada, porque tem questões que a gente não deve olhar sob essa lógica de mercado, sob essa lógica de que o serviço é um pouco melhor ou pior. A gente deve olhar sob outra lógica, que é de as pessoas terem acesso, independentemente da sua condição. É disso que se trata a ideia de empresa pública, de serviço público. Tá? E aí a gente vai para a grande questão, e com isso eu vou encerrar a parte das privatizações, que é uma pergunta, na verdade. Tá, e a saúde e a educação? Gente, vocês não pensem que os gestores e agentes do neoliberalismo, se pudessem, não privatizariam tudo, inclusive a saúde e a educação. Claro que sim. Só não fizeram ainda porque, assim, não é tão simples, né? Pensem vocês, alguém defender publicamente a privatização do SUS não é uma ideia lá muito popular. Vai ter resistência, vai ter revolta. Mas por trás da ideia do neoliberalismo existe sim a defesa de que mesmo a saúde e a educação, que são os direitos assim mais básicos, deveriam ser privadas, reguladas pelo mercado, ou seja, só tendo acesso quem pode pagar. E aí eu pergunto para vocês, se a gente entende que uma empresa pública, ela talvez tenha algumas deficiências, obviamente, mas ela oferece algo gratuito devido a um compromisso público com a população, e a gente pensa, por outro lado, no setor privado como empresas que vendem uma ideia de eficiência, mas é uma eficiência para poucos, e a gente toma a saúde e a educação como exemplos, a gente conclui que a privatização de tudo é uma loucura. Vamos dar um exemplo da pandemia. Gente, se não fosse o SUS, assim, muita gente morreu no Brasil, os números eles vão além das notificações oficiais, eu não tenho dúvida. Mas a catástrofe só não foi muito pior porque existe o SUS. Mas o SUS não é uma porcaria, vocês não ouvem isso diuturnamente? Demoram para atender, o médico me tratou mal, blá blá blá. Gente, não importa. Em primeiro lugar, que existe um projeto de precarização do SUS intencional, incluindo os próprios médicos, já que a medicina no Brasil, enfim, né, ela é formada a partir de um viés extremamente elitista. Mas não vou entrar nessa questão agora. O SUS, com todas as suas carências, que incluem um projeto de destruição e cortes cada vez maiores no orçamento, ele vem impedindo que a catástrofe no Brasil seja muito pior. O SUS vacina as pessoas, o SUS vai em vilarejo, em zonas ribeirinhas onde não é possível chegar via transporte terrestre no norte do Brasil.
O SUS ele está em unidades básicas de saúde, em programas de estratégia de saúde na família, em vilas e zonas extremamente precárias de periferia, onde existe alta violência, onde existe assim, tráfico de drogas. Ele está lá, atendendo as pessoas, salvando as vidas das pessoas. O setor privado nunca faria isso, porque não daria lucro, porque essas pessoas não pagariam, elas simplesmente não teriam acesso à saúde. E ponto. E é isso. E o mesmo vale para a educação, né? Aí vocês aí reclamam, porra, mas o IFE demorou a voltar, o servidor público ele é mais lento, se fosse na escola particular não sei qual já tinham voltado às aulas, mas você sabe por que isso acontece, né? Querendo ou não, o setor público ele tem uma margem de resistência e o trabalhador, que é o servidor público, ele consegue se organizar de uma forma que os do setor privado não conseguem, porque ali é lógica de mercado. Ah, tu vai reclamar? É demissão, vai pra rua. É assim que funciona o setor privado. Então, assim, por mais que às vezes a gente pense assim que o setor público, a educação pública, aliás, ela tem carências e ela tem muitas, né? Se a gente for para o nível municipal e estadual, onde o investimento é mínimo, a gente conclui que a educação pública no Brasil ela tem uma série de problemas, mas ainda assim ela é universal, ela vai estar em quase todos os cantos do Brasil e ela possibilita que pessoas de origem muito humilde possam ser alfabetizadas. Na realidade, elas permitem, claro que isso é uma coisa que acontece com pouca gente, não vou entrar na explicação do óbvio, mas o setor público de educação no Brasil permite que tu entre da pré-escola ao doutorado de forma gratuita. Claro que não é assim, né? Porque é muito difícil entrar numa universidade conceituada e fazer um doutorado tendo uma formação mais precária, trabalhando de dia, estudando de noite. Mas enfim, o fato é que ele permite isso. E o setor privado? Claro que não, meu filho. Se tu não pagar R$1.000 por mês, que é, ou até mais, né? Bem mais do que isso. Muitas vezes mais do que o salário de uma família inteira, tu não bota o teu filho aí na escola particular. Então, assim, mas a escola particular ela tem uma estrutura bonita, se adaptou rápido ao ensino remoto, os professores são pagos para sorrir, mas é porque ela está atuando sob a lógica do mercado que visa fazer com que empresas lucrem tratando a educação como mercadoria para quem pode pagar por ela. Então, assim, a privatização ela é, de certa forma, ela é um dos grandes pilares do neoliberalismo que nada mais é, no fim das contas, que um aprofundamento das relações de mercado capitalistas. E as consequências desse aprofundamento das relações de mercado capitalistas são enfraquecimento da capacidade de regulação do Estado e desregulamentação das relações econômicas em geral. E qual é a principal relação econômica que a gente consegue enxergar uma vulnerabilidade de um dos polos? As relações de trabalho. Não são as relações comerciais entre países, até são, né? Tem países que exploram outros numa lógica neoimperialista, neocolonial, mas se a gente pegar assim, a relação de trabalhadores, a gente vai ver o que significa essa desregulamentação em termos de privilegiar um determinado grupo e de precarizar o outro, né? E aqui eu trago uma postagem para mostrar um caso atual. Vocês devem ter visto que a Eletrobras, que é uma maior empresa de energia brasileira, ela está prestes a ser privatizada. O pessoal aí nos órgãos legislativos estão doidos para privatizar a Eletrobras. E aí a postagem diz assim: a Eletrobras presta o serviço a contento? Sim. A Eletrobras dá lucro para a União? Sim. Impacta negativamente o orçamento? Não. Só esses exemplos, eu não vou ler tudo. Qual a justificativa para sua privatização? Aí ali ele responde: pergunte aos grupos liberais e aos 313 deputados que aprovaram. Fanatismo irracional. É porque isso faz parte do receituário neoliberal, né? Porque
porque os nossos governantes eles estão atendendo a esse receituário que vem dos países do norte, que vem do grande capital. Porque não tem porquê, não há porquê privatizar a Eletrobras. Ela não é ineficiente, ela presta um bom serviço e ela dá lucro. Nem se fala o caso da Petrobras, né? Você sabe muito bem que o golpe de 2016, em grande parte, ele está relacionado a derrubar um projeto de soberania nacional, cujos pilares, um deles, um dos mais importantes, é a da soberania energética. Veja você que o Brasil tinha projeto de soberania energética, inclusive com destinar um alto percentual, não me lembro, acho que 10% das receitas da Petrobras para a educação pública. Isso foi destruído. A Petrobras foi privatizada aos pedacinhos, né? Hoje o Brasil importa alguns produtos, e exporta petróleo bruto e importa alguns produtos que a Petrobras fazia até pouco tempo atrás. E o caso da Eletrobras é mais um caso injustificável, né? Tu vai privatizar uma empresa que dá certo e que gera lucro por quê? Porque faz parte desse receituário neoliberal. É uma forma de enfraquecer a economia nacional e transferir dinheiro de forma cada vez mais intensa para o grande capital internacional, para investidores internacionais, para o centro do capitalismo. Essa é a grande questão, né? Por exemplo, vamos pegar o setor de energia elétrica aí, aqui no Rio Grande do Sul. Era a CE antigamente em todo o estado. Ainda é CE aqui em Rio Grande. A conta da CE aqui é relativamente baixa. Mas se vocês forem para a região metropolitana, onde o serviço é prestado pela RGE e pela AES Sul, vocês vão ver que assim, ó, a conta é 3 vezes mais alta. Não há outra razão, não há qualquer razão plausível para que o preço da energia seja muito mais alto. Não há uma razão que justifique. Só há uma razão política, que a gente sabe qual é. É o serviço privado atuando numa lógica de mercado, tentando extrair maior lucro possível. A CE ela tem os seus problemas? Tem, mas ela nos permite pagar uma conta de luz. É cara, não vou dizer que não é cara, mas assim, é baratíssima perto do que o setor privado ofereceria. Tá? Então, assim, já encerrando a aula, eu queria dizer para vocês que o neoliberalismo ele é um processo histórico de radicalização do capitalismo, sobretudo a partir dos anos 70, concebido no norte global num período de crise e aplicado aos poucos, em partes, né, em vários lugares do mundo, principalmente tomando países pobres periféricos como laboratório. Vamos aplicar no Chile e ver o que vai acontecer. Vamos aplicar em tal país africano, em tal país asiático e ver o que vai acontecer, tá? Essas medidas de privatização, de diminuição do Estado, de ajuste fiscal a qualquer custo, vamos cortar o gasto público, não vamos pagar a aposentadoria, vamos fazer uma reforma da Previdência, vamos fazer uma reforma administrativa e cortar todo tipo de benefício do servidor público, porque na retórica neoliberal diz-se que o servidor público é privilegiado. Ele só ganha um salário mais digno. O servidor público, e nem são todos, né? Existe uma diferença entre falar do servidor público, os militares, os juízes, e falar do trabalhador dos Correios, por exemplo. Falar da técnica de enfermagem de uma unidade básica de saúde de um município do interior. Essas pessoas ganham um salário baixo, mas ainda assim tem uma condição mais digna de trabalho do que a condição servil do trabalhador da iniciativa privada. Então a retórica neoliberal tenta convencer vocês que o servidor público ele é extremamente privilegiado. O que sobra para um Elon Musk da vida, que eu estava vendo que a riqueza dele, o patrimônio estimado dele é superior ao PIB de vários países. Vocês não acham que tem algo muito errado em enaltecer um modelo que cria bilionários e critica servidores públicos porque eles ganham um salário mais digno?
todo esse pacote que inclui diminuição do Estado, privatização, austeridade a qualquer custo, claro, corte na política social, né? Não no investimento nos banqueiros, e precarização do trabalho, tudo isso constitui um pacote que a gente pode chamar de forma geral de neoliberalismo, tá? Acho que para explicar o conceito é isso. Eu vou passar mais material também junto com esse vídeo nesta mesma aula, gente. Um abraço, fiquem bem, se cuidem.